Bora lá, galera! Bora lá, líderes! Boa noite! Fala, John! Fala, Felipinho! Sejam bem-vindos! Bora lá, bora falar de liderança! Bora pensar em como a gente pode usar, ó, nossa cabeça para a gente sentar cada vez mais na cadeira do líder, para a gente poder liderar com segurança, com tranquilidade, com aquela sensação de que a gente está realmente sabendo o que a gente faz. Então a gente está aqui para isso. Esse é o nosso Papo com o Líder, essa conversa que a gente tem toda segunda-feira. E tô tomando uma porrada aqui, gente, do meu gravador de áudio. Vou precisar fazer uma parada estratégica aqui, porque senão a galera que não tá aqui com a gente vai ficar sem o conteúdo. Pois é. Boa noite, John. Você tá bom, querido? Tudo tranquilo com você? Espero que você esteja bem aí, viu? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui, gente. E se eu não ajeitar isso aqui, eu vou ter problemas depois com a live. Vamos lá. Fala, Jessiquinha, tudo bem? Oi, Maria, tudo bom? Vamos lá, sejam bem-vindos, boa noite. Ê, Felipe, você me enrola, hein, Felipe? Rapaz, você me engana, Felipe. Tô de olho em você, viu? Tô de olho em você. Ah, pronto, agora sim, agora vai ficar tranquilo. Beleza, consegui colocar o áudio adequado aqui. Aí, beleza, show de bola. Tudo bem, Tamara? Tudo bem? Vamos lá, gente, é o seguinte, eu não sei se vocês perceberam aí, eu coloquei que hoje o nosso papo é sobre mindfulness, tá certo? Vamos pensar um pouquinho como que foco, como que atenção plena pode nos ajudar na liderança e o mais importante, né? Como é que a gente consegue se desenvolver, consegue trabalhar com a nossa mente, com as nossas emoções para isso. E aí, claro, né? Para a gente falar de qualquer coisa que envolva a nossa mente, aquilo que envolve os nossos pensamentos, as nossas emoções, isso é uma coisa sempre muito séria e não dá pra gente, né? Ah, vou falar qualquer coisa. Então, assim, hoje tenho o privilégio, né? O grande privilégio de ter um amigo que é o Dr. Ricardo Balcinelli. Ele é um cara que, assim, é um estudioso do assunto, é um cara que conhece muito. O Dr. Ricardo, ele é uma grande referência no Brasil hoje em tudo que envolve a questão da medicina integrativa. Ele tem especialização em toda a parte de medicina automolecular, Ayurveda, e além de tudo isso, o Dr. Ricardo, ele é um instrutor, um especialista em mindfulness. E ele muito gentilmente disponibilizou um tempo da agenda dele hoje para estar com a gente aqui, para trazer conhecimento para a gente, conhecimento prático de como que a gente pode usar tudo isso para que a gente possa trabalhar a nossa liderança de uma forma melhor, como eu sempre falo para vocês, de dentro para fora. Então essa é a grande proposta. Pra vocês terem uma ideia do quanto o Dr. Ricardo é fera, ele tem uma formação, uma especialização que ele fez no Tibete, na escola lá de preparação que o Dalai Lama montou. Então é esse o cara que vai estar aqui com a gente daqui a pouco falando sobre mindfulness. Então assim, gente, o Ricardo, né, ele é um cara que, além de entender de medicina, ele entende de mindfulness, mas mais do que tudo isso, ele entende do comportamento humano, das necessidades humanas. Ele é um cara realmente muito gente, assim, muito gente boa, e ele vai estar com a gente aqui para falar, tá? Mas claro, né, muito melhor do que eu falar dele, deixa eu ver se o Ricardo já tá por aqui, que eu já quero trazê-lo, porque aí ele se apresenta, ele fala, e aí fica realmente a conversa certa com o cara certo. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu buscar ele aqui, gente, dá um minutinho para mim. Ah, tá aqui, o Ricardo já tá aqui, legal, joia. Ansioso para te ouvir. Eu e meu amigo Fabrício Polito aqui. Ô, Ricardo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Poxa, Flávio. que honra ter você aqui, que honra, que honra. Nossa, super feliz, cara. Imagina, Até prazer é emocionado, meu. para te mandar verdade. E assim, eu acho que você deve ter ouvido eu tentar falar um pouco de você, mas o que eu falo aqui, eu sei que é muito pouco diante de toda a bagagem que você traz. E, Ricardo, eu queria que, junto com o seu boa noite, você se apresentasse, pudesse aí realmente dizer para que você veio aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Obrigado, Flávio. Obrigado pela apresentação. E fico muito feliz pelo convite, por estar aqui com você, que está desempenhando um trabalho tão bacana aí nesse processo de trabalhos com liderança, né? Então,
me apresentando um pouco, meu nome é Ricardo Balcimelli, sou médico, mas já entrei na medicina com um desejo de conhecer bastante a questão da mente humana. Então, eu entrei na faculdade de medicina, eu desejava psiquiatria ou neurologia, mas já nos primeiros anos da faculdade de medicina já fui dando tendo um pouco de falta de estímulo, porque eu via que a questão da medicina, da neurologia, da psiquiatria tem um enfoque muito medicamentoso, tem um enfoque muito grande, né, em neuromodulação só de neurotransmissores e todo o processo emocional, espiritual, uma questão do relação metabólica, digestiva, nada disso tinha muito, né, uma visão muito integrativa do ser humano, né, na questão da mente e do cérebro. Tudo estava muito restrito, só o metabolismo cerebral mesmo. Então, eu acabei, durante os primeiros anos já da faculdade de medicina, eu comecei a estudar medicina tradicional chinesa, né? Cheguei no último ano, então, da faculdade de medicina, decidi e fui fazer a residência médica em acupuntura e medicina tradicional chinesa na UFESP. No último ano da residência, eu tive a oportunidade, então, de ir para o hospital Mentsekan, né, que é o hospital de medicina tibetana do Dalai Lama, estudar com os monges, com os médicos lá desse departamento, em que a medicina tibetana tem uma visão muito integral mesmo do ser humano, desde os processos, né, de meditação, alimentação, tipos de massagem, é uma coisa, um cuidado integral muito interessante. E depois eu tive contato com a Ayurveda, né, a medicina tradicional da Índia, e aí fui estudar o Ayurveda. Então, eu fui da China, Tibete, Índia, aí voltei para o Brasil, fui estudar a ortomolecular, a parte bioquímica, né, toda essa questão de uso de vitaminas, minerais, aminoácidos, para reequilibrar o corpo humano. Então, e depois disso ainda fui fazer a questão da alimentação. Porque não adianta você buscar um reequilíbrio metabólico maravilhoso no paciente se ele não tem um mindset, se ele não tem uma capacidade de consciência para ter uma vida saudável, para ter uma vida feliz. Então, existe toda a importância do corpo, mas existe uma importância muito grande da mente no processo, e uma está muito ligada à outra, né? Então é importante cuidar do corpo para cuidar da mente para cuidar do corpo. Então, assim que eu fui construindo toda a minha formação para tentar, né, fazer um trabalho com os pacientes de forma integral, tendo uma visão de que o ser humano é extremamente complexo, então a gente tem que ter uma abordagem profunda e complexa para fazer um trabalho satisfatório, né? Muito sensacional, Ricardo. Pô, que história, cara. Então é o seguinte, gente, ó, quem está assistindo aqui a gente hoje, você direto ao ponto. Se você acha que o ser humano é um pedaço de carne, essa live não é para você. Não é. Se você acha que o ser humano ele é um pé misturado com uma mão, misturado com um negócio lá chamado coração e com um negócio chamado cérebro, essa live não é para você. Agora, se você entende o ser humano como um ser integral, como um ser que tem um corpo, que tem energia, que tem espírito, independente de qualquer viés religioso, se você entende o ser humano nessa complexidade, se prepara, porque hoje o doutor Ricardo, ele vai dar um show aqui pra gente. Cara, nossa, bora lá. Então, bora, já eu quero começar te perguntando, Ricardo, olha só. Aqui a gente está falando de um universo de líderes. Líderes que lidam com pressão. Cara, se tem uma coisa que a liderança traz é pressão. É pressão por resultado, é pressão por performance, é pressão que a empresa faz, é pressão que a equipe faz no líder. Então, o cara está o tempo todo sendo bombardeado. E aí minha pergunta é assim, Ricardo, mindfulness pode ajudar o líder? E se pode ajudar, como que isso pode impactar na performance, no resultado de um líder, nessa capacidade de trabalhar a mente? Sim. Então, Flávio, é muito interessante que eu vou começar até mostrando o aspecto neurológico mesmo, do funcionamento do sistema nervoso do ser humano e qual é essa relação de como que essa pressão toda, o que ela gera no corpo humano, na mente humana, né? Ô, Então, Ricardo, deixa eu só te pedir um negócio, ó. Não, eu acho que assim, eu tô aqui em conflito. Depois eu quero falar de conflito com você, tá?
Sabe aquela coisa de você falar, tem coisas que o mundo tem que saber? Então, gente, vocês que estão aqui hoje, você que é líder, você que gosta de gente, manda o aviãozinho e chama as pessoas para essa live. Eu não costumo pedir isso na live, não, Ricardo, mas assim, eu acho que as Aham. pessoas que estão aqui, que tem gente as pessoas precisam ouvir isso, entender isso. Porque, gente, não dá para perder esse papo com o Ricardo. Então, chamem as pessoas para ouvir o Ricardo explicar um pouquinho da neurociência dentro daquilo que é a mente humana funcionando. Desculpa te cortar, Ricardo, mas eu acho que a gente tem que trazer gente, cara. Não dá para te deixar falar com pouca gente, não. É isso aí. Então, Vamos dentro lá. desse processo, vamos lá, como que a neurociência vê essa questão, então, da pressão, né, de metas e objetivos, frente a uma situação como essa que os líderes vivem, o nosso corpo, nosso cérebro, ele reage de determinada forma. A gente tem um cérebro que, por mais que a gente ache que somos muito desenvolvidos frente a outros animais, né, de outras espécies, nosso cérebro ele ainda é muito, ele tem ações, atividades ainda muito primitivas. Né? Então, frente a uma situação, por exemplo, em que a gente tem uma adversidade, então, por exemplo, essa situação, né, em qual a pessoa está frente a um desafio, uma meta, alguma coisa a cumprir. O cérebro entende que esse desafio ele é praticamente como se fosse um agressor, né? Dependendo do foco em que a pessoa observa essa questão, então ela é quase como um estímulo aversivo, né? Como se fosse um inimigo. Então, frente a uma situação como essa, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele ativa um mecanismo que é o sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo ele é dividido em dois, simpático e parasimpático. O simpático, ele é quando a gente está em uma situação de adversidade. O que ele desencadeia no nosso corpo? O processo de luta e fuga. Então, Uhum. pense quando você está, por exemplo, sob uma ameaça. Então, nosso cérebro, como ele é ainda muito primitivo, ele prepara o corpo para lutar contra, por exemplo, um animal ou fugir dele. E, frente a Tá. isso, o que acontece no nosso corpo? Então, a gente recebe o estímulo do ambiente. Então, é isso. Flávio, você precisa bater tal meta. Isso entra pelos seus órgãos do sentido, o seu cérebro interpreta, sua mente interpreta isso como, poxa, né, uma adversidade. Então, é um inimigo. E aí, o seu sistema nervoso autônomo, ele entra no modo simpático, que é de luta e fuga. Então, você tensiona o corpo, aumenta o fluxo sanguíneo para os seus músculos, porque pensa, é quase como um primitivo de bater, matar um bicho ou fugir. Então aumenta a sua Ok. pressão arterial, aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a sua frequência respiratória, sua pupila dilata para você achar o que você precisa fazer, que geralmente quando éramos mais primitivos era simples, era matar, bater num bicho ou sair correndo dele. Porém, hoje em dia, o que um líder precisa frente de um desafio? Na verdade, ele não precisa bater ou fugir. Na verdade, é o contrário. Porque, na verdade, ele precisa ter calma, ele precisa olhar as situações, ele não pode ser reativo, né? Então, ele não pode, muitas vezes, ser agressivo, porque ele está tenso. A tendência é ele ter uma agressividade e pegar alguma pessoa ali da equipe dele, e às vezes entrar com uma medida na qual ele foi agressiva, qual ele foi reativo e, pô, né? Aí, ao invés de ser uma liderança, né? Ele virou um agressor naquele momento. Por quê? Porque ele Tá. está no modo de luta e fuga, né? Então, Então, Ricardo, então você está dizendo o seguinte, que a tendência natural do ser humano, enquanto animal que somos, né, é você responder num padrão de luta ou fuga. Mas nós temos uma capacidade cognitiva diferenciada que nos permite uma análise da situação. É exato, isso, Cezeno. exato. E aí o que Mas que nem todo acontece? mundo aciona esse poder, é isso? Exatamente. Aí que entra Legal. essa questão do mindfulness. Por quê? Quando você entra nesse modo
de luta e fuga, quando você entende que você está numa situação de adversidade, você primeiro tem que tomar essa consciência de como você está, para não se manter nela, para conseguir acionar o outro modo do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso autônomo parasimpático. Um outro ponto Ó, importante dentro do sistema nervoso autônomo simpático é que ele te faz uma visão de túnel. Na verdade, você fica com uma visão mais limitada, porque frente a uma adversidade, é isso, para o seu cérebro, para o seu instinto de sobrevivência, você não tem que ficar pensando muito. Ou você tem que bater e matar um bicho, ou sair correndo. E uhum. frente ao nossos dias atuais, o que acontece? A gente precisa achar saídas, porque o nosso processo não é unidirecional. Né? Então, não é bater ou fugir, a gente precisa olhar o mercado, olhar as pessoas da nossa equipe, a gente tem que ter uma visão mais ampla. A gente não pode ficar com uma visão, né, em túnel, fechada. E aí o que acontece? O que vai dar isso é o sistema nervoso parasimpático. É a hora que você consegue colocar o corpo, a mente, num modo de que tudo bem, eu estou seguro, eu estou em paz, eu tenho algo a ser realizado, mas eu vou fazer isso com mais destreza. E aí o que Mindfulness faz? Mindfulness é um estado da consciência a qual estamos intencionalmente atentos ao presente momento, com atitudes de abertura para perceber, sentir, entender como estamos, gentileza com os outros e com nós mesmos, curiosidade para realmente se conectar com o que está acontecendo e num modo sem análise, julgamentos e críticas excessivo. Então, Muito louco. Mindfulness, ele tem todo esse embasamento com o qual você pode fazer práticas que são baseadas na meditação, em qual você vai fechar os olhos ou pôr o seu olhar num ponto fixo e realizar essa prática, como é um processo com o qual você pode experienciar e realizar essa atitude no seu dia a dia. Para você tomar consciência em momentos e falar, opa, ó, meu corpo começou a tensionar porque surgiu, né, uma nova tarefa, porque meu chefe veio me cobrar para eu falar determinada coisa com minha equipe. Então, o que acontece? A gente perceber que, opa, eu estou entrando num modo de estresse que está ultrapassando o limite ali do que é o equilibrado. Porque é isso, dentro da neurociência a gente sabe que tem o eu-estresse e o de-estresse. Uhum. Eu-estresse é um estresse que nos impulsiona para a realização das coisas. O de-estresse é a hora que a intensidade desse estresse já vai começar a causar dano ao nosso processo. Né? Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa então sobre isso. Aliás, só um comentário. As pessoas estão perguntando, né, falando que o conteúdo está maravilhoso e está mesmo sensacional. Legal. Obrigado aí, a Cris mandou isso pra gente. Não tinha dúvida, Cris, que o conteúdo do Ricardo seria maravilhoso mesmo. Não tinha nenhuma dúvida disso. Mas ainda sabendo, eu estou me surpreendendo positivamente. Então, Cris, chama a galera para assistir o Ricardo. E, Ricardo, você estava falando, né? Então, fazendo uma síntese aqui. Então, a nossa tendência natural diante de uma ameaça, chama-se isso de desafio no mundo moderno, é a gente entrar no modelo padrão de ataque e fuga. Nós temos uma capacidade, que é a capacidade de analisar, e quanto mais eu trabalho a minha mente para isso, através, por exemplo, de mindfulness, eu consigo ter mais esse discernimento para tomar decisões conscientes. E aí você fala de estresse e eustresse, ok? Dá para eu dizer que alguns desafios do dia a dia, eles são positivos no sentido de só me tirar da zona de conforto, ou qualquer tipo de desafio, ele me causa, neurologicamente falando, uma instabilidade? Então, isso vai depender de um processo que chama resiliência emocional. O que, Resiliência emocional. Tá. o que acontece? Dando um exemplo, né? Então, duas pessoas estão num carro, na estrada, à noite, chovendo, o carro desliza e capota. As duas pessoas saem do carro sem machucado, uma sai tremendo, falando, nunca mais eu entro num carro. A segunda sai do carro e fala, pode dar a chave que eu dirijo. Ou ela fala, graças a Deus que nós estamos vivos, né? Então, o que acontece? Isso é Frente ao resiliência emocional.
frente à mesma experiência, duas pessoas podem reagir de forma muito diferente. Ok, E ok. o Isso que não isso quer dizer que acontece? a pessoa, isso não quer dizer que essa pessoa que passou pelo estresse do carro capotar, ela não disparou adrenalina, ela entrou num estado de fuga e ataque, mas ela está num nível de consciência que permite isso, tá certo? Exato. O que acontece? Isso pode ser todo um condicionamento que ela teve durante a vida, né? Então, apoio dos pais, um processo de vida com o qual desenvolveu essa resiliência emocional, né? Então, toda uma questão de cultura, de cuidado durante a vida, de educação, de experiências durante a vida que levaram ela a isso, como a outra pessoa pode ter vivido processos traumáticos, né? Processos de vida que reduziram, né, deixaram uma pessoa mais sensível com uma resiliência emocional mais baixa. Então, tudo Perfeito. isso, e a resiliência emocional, ela é trabalhável, né? É possível Tá, a gente desenvolver nossa resiliência emocional para sair de um tá. estado de baixa resiliência para um estado de alta resiliência. Mindfulness, as técnicas, né, baseadas em mindfulness, trazem isso é uma habilidade a ser desenvolvida, né? Legal. Eu estou vendo a pergunta do Fabrício Polito aqui, e eu acho, Ricardo, que você já até respondeu. Porque você está dizendo que cada pessoa tem um time diferente para lidar. Ele pergunta assim, ó, doutor Ricardo, em estado de decisões tensas, quanto tempo no cérebro leva para não entrarmos no simpático e no parasimpático? Acredito, então, que depende de cada pessoa, certo? E tem gente, né? Exato. Então, É vai isso, depender. Ricardo? Na verdade, é isso. Vai depender da capacidade com a qual a pessoa consegue fazer uma readaptação do estímulo que chegou a ela. Então, ele teve teve uma experiência que foi captada pelos órgãos do sentido e foi interpretado. Nesse momento de interpretação, já pode ser que a pessoa fale, né? A mente dela já entenda que, ó, isso é adverso, mas tá tudo bem, tá tranquilo. Às vezes isso pode Uhum. ser muito rápido. Como Tá, também isso pode ser, isso é adverso, isso vai ser difícil, mas a pessoa se ligar e falar, opa, não vou entrar nesse processo, nessa ruminação de pensamento, tá tudo bem, respira e vamos lá. Como ou tem seja, pessoas que esse processo entra e vai ser muito difícil, essa pessoa vai ter que se reorganizar, né? Vai ter que trabalhar para sair desse estado do sistema nervoso simpático, né? Nessa ativação, porque o que acontece? Ela ocorre no cérebro e ocorre toda uma resposta biológica frente a isso. Ocorre aumento de adrenalina, cortisol, então hormônios, neurotransmissores, neuropeptídeos que vão adaptando o corpo para uma luta e fuga. E quanto mais isso demora, você demora para, opa, tá tudo bem, eu estou em segurança, eu estou estável, vamos lá, vai dar certo. Quanto mais você demora para recodificar isso, mais o corpo se prepara para uma luta e fuga e aí fica mais difícil de sair desse estado. perfeito, perfeito. Ricardo, eu vou usar, hein? Eu tô ficando abusado aqui nessa conversa nossa. Olha aqui, o Rodrigo fez uma pergunta que é assim, pensando nessa pessoa que tem mais, como você falou, resiliência emocional. Podemos falar que essa pessoa está preparada para qualquer coisa que venha acontecer? Eu ousaria dizer o seguinte, que não dá para se dizer sim, porque cada pessoa, cada situação pode impactar de uma forma diferente. Mas eu posso dizer que o cara que está mais treinado, por exemplo, um cara que faz o seu curso de mindfulness, ele tem uma predisposição maior a conseguir reagir a qualquer desafio. É isso? Exato, porque você vai Tô ficando desenvolver. bom, Ricardo. Tô É, ficando bom no negócio, isso. parceiro. Tô aprendendo. É que você tá inteirado de todo o processo já, né? E aí o que acontece? Dentro disso, é uma habilidade que se desenvolve. E vai depender, lógico, da experiência de vida de cada um. Então, muitas vezes, é isso, a questão do capotamento de carro, né? Pode ser tranquilo, aquele que saiu totalmente, né, tranquilo, falou, pode dar a chave aqui. Pode ser que numa outra situação, essas mesmas duas pessoas, a que saiu tranquila aqui parece que tem uma alta resiliência, numa outra situação ela pode tremer e a outra está tranquila. Então isso Perfeito. vai depender muito na verdade, do background de cada um. Mas que é possível sim a gente desenvolver essa habilidade de ter uma resiliência emocional maior através da prática,
né? Então, Maravilha, maravilha. Então, galera, ó, guarda a palavra, resiliência emocional. Eu estou vendo que o Thiago, aliás, o Thiago é um cara muito presente aqui. Ele está convidando o Pablo para vir participar com a gente aqui do nosso Papo com Líder, muito bom. Então, bora aprender. E até vou dizer o seguinte, viu, Thiago? Usando a palavra futuro que você falou, eu diria que não só o futuro, mas o presente do líder hoje, fundamentalmente, é ter esse nível de inteligência emocional, esse nível de compreensão das próprias emoções, porque não dá para você liderar os outros se você não governa o que está aqui dentro. E aí, pensando nisso, Ricardo, e quando eu penso em mindfulness, sempre vem para mim uma coisa que eu falo muito para os líderes: tenha atenção plena ao que você está fazendo, esteja presente nisso. E aí eu ia te pedir um pouquinho para falar sobre se faz sentido para você falar de atenção plena, por que isso é importante para o líder, e mais do que isso, por que isso melhora as nossas relações? Porque liderança é uma relação entre pessoas, né? exato, Então, pode falar um pouquinho para a gente, Ricardo, sobre isso? claro. Então, o que acontece? Esse estado de atenção plena, ele é importante porque ele que vai ajudar você a criar essa capacidade de discernimento. Então, assim, num nível de atenção plena, você entende quando você está mais reativo, quando você está bem consciente, quando você às vezes está excessivamente crítico, né? Quando você está muitas vezes focado só numa coisa, sua visão está extremamente de túnel para alguma coisa e na verdade está faltando um pouco de abertura para observar e compreender alguma num nível mais macro e não num foco, né, excessivamente em algo pontual. Então, a atenção plena traz essa habilidade, né, de você então ter um olhar para o macro e para o micro, você conseguir ter esse discernimento, porque quando estamos, né, num luta e fuga, a gente olha e tende a julgar, né, e ter visões muito estreitas, né, da realidade. E um outro ponto importante, então, com relação aos relacionamentos, é isso, é observar se, na verdade, você está numa capacidade, você está num estado em que você vai conseguir mostrar suas necessidades para a sua equipe, se você está realmente criando empatia e entendendo a necessidade de alguém da sua equipe. Então, você vai conseguir desenvolver uma comunicação muito mais adequada estando num estado de atenção plena do que num estado, né, de automático, de reatividade muito grande. Então dá para dizer que um líder que não tenha essa capacidade de manter foco e atenção plena, ele não tem como liderar. Porque, cerebralmente falando, se ele fica só num padrão de luta e fuga, ele não tem como conduzir pessoas de uma forma assertiva, de uma forma relacional. É isso? Exato, ele vai, né, de forma reativa, muitas vezes falar de forma talvez um pouco agressiva, talvez, né, não tendo uma empatia necessária, né, com alguém da equipe, e com isso já vai começar a criar, né, relações um pouco, né, vai ter um desagrado aqui, aí, poxa, aquela pessoa fala, pô, o líder, né, a qual eu devia admirar e ter, né, como uma luz para me ajudar, para me mentorar. Pô, se ele agiu dessa forma, né, de forma tão agressiva, violenta, não observou através do meu ponto de vista, olhou só através do dele, vai começar a criar uma situação em qual as relações e aí não, a equipe vai se desmanchando, né? Porque aí a pessoa começa, vou trabalhar assim porque aqui é o meu trabalho, senão eu vou tomar um xingo, vou tomar uma pressão ali do meu líder. Então, assim, a pessoa já começa a entrar num estado emocional desfavorável para o desenvolvimento do projeto, né? Então, a equipe vai perdendo a liga, vai perdendo essa força com a qual ela devia ter alta coesão, vai perdendo essa coesão, né? E com Tá isso, certo. ela vai desmoronando. Então, se a pessoa não tem esse nível de atenção plena durante as relações, ela vai ter um baixo nível de empatia e muitas vezes vai agir de forma reativa e com isso vai diminuir a coesão da equipe.
Eu tô pensando aqui, cara, numa coisa, né? E minha cabeça, eu tô te ouvindo, tô matutando aqui as ideias, né? Aliás, eu queria pedir para as pessoas que estão aí, que estão matutando as ideias, pode colocar aqui pra gente, viu? Não espera que só eu faça as perguntas, não, porque se vocês me deixarem, eu fico a noite inteira fazendo pergunta pro Ricardo aqui. Mas assim, Ricardo, a tendência, né, do ser humano, a tendência instintiva nossa é a nossa autopreservação. Como você falou, luta ou fuga. E quando a gente fala de liderar, isso significa a gente se importar com o outro, a gente estar atento ao outro. Isso não iria, não seria algo fora da natureza humana? Porque a natureza humana me parece que instintivamente ela se protege. E quando ela começa a exercitar a empatia, isso é algo que foge da natureza humana ou é um estágio natural da evolução humana? Então, na verdade, o ser humano ele tem um alto grau de empatia, porque essa questão do lutar ou fugir, o ser humano entende que ele sozinho, ele tem muito menos força. Que legal. Então, na verdade, o ser humano tem uma alta capacidade de empatia e de conexão, porque o ser humano entendeu que frente a situações de adversidade, quando somos um grupo unido, somos muito mais fortes. Então, isso Que é um legal. mecanismo até do porquê que existe, por exemplo, a vergonha. De onde que vem a vergonha? A vergonha vem desse medo da gente ser mal interpretado ou de não termos valor, porque com isso um grupo nos rechaçaria, estaríamos isolados e com isso a gente perde a força de estar no grupo. Então pensa em seres humanos mais primitivos, tribais. Quando você é expulso de uma tribo, a chance de você sobreviver é muito menor. Você está exposto ali aos agressores e você morre muito mais fácil. Então, na verdade, o ser humano tem uma alta potência de empatia e de trabalho em grupo. Nossa, Ricardo, muito legal, cara. Muito legal isso. Muito legal. Então, assim, ó, eu vou vou resumir. Se o cara, ele quer fazer tudo sozinho, do jeito dele, não se conecta com as pessoas, esse cara, ele é primitivo nas ideias dele. Ele está sendo burro, porque, na verdade, a essência humana da empatia faz parte da nossa preservação enquanto espécie mesmo. Sensacional isso. Exato. Gente, olha, sigam o Ricardo, tá? Ricardo, arroba. Ricardo, DR, né? Ponto, Ricardo Balsimelli. Gente, olha, sigam o Ricardo. Não... E assim, se você puder, tem tanto. Desculpa falar, mas tem tanto picareta nesse mundo falando sobre mindfulness, meditação. O cara faz um curso de meia hora e vai falar isso para os outros. Gente, sigam quem conhece. Ricardo, para quem está chegando agora, é médico, um dos maiores especialistas no Brasil hoje em medicina integrativa. O cara tem várias formações e ele olha para o ser humano de uma forma integral. Então, assim, se quer aprender, aprenda com quem sabe. Ricardo, você dando um show aqui, parceiro. Maravilha, maravilha. Vamos adiante, parceiro. Eu estou falando das pessoas aprenderem com você e tal, mas o que, que eu já ouvi muito, Ricardo? Porque eu sempre falo para os líderes, cara, você precisa trabalhar a sua atenção plena. Você precisa aprender a lidar com a sua mente. Aí o que, que eu ouço? Não, Flávio, meditação é muito difícil. Eu não consigo ficar parado ali sem pensar em nada. Ricardo, essa coisa de que meditar é você esvaziar totalmente a mente e não vem nada durante 15, 20 minutos. É verdade ou isso é mito? Tem que quebrar? E se dá para quebrar esse mito, qual é a dica que você deixa para gente aí? Então, na verdade, essa questão do esvaziar a mente é muito distorcido do processo da realidade, né? Então, Que assim, legal. a questão do esvaziar a mente pode ser que em um dado momento a sua mente entre no processo de vacuidade, que eles falam. Mas isso não é o objetivo da prática, nem principalmente para processos de iniciantes, né? Então, o que acontece é que dentro desse processo a gente tem que desenvolver inicialmente a habilidade de ter consciência, né, do que é de qual o fluxo de pensamentos que estão passando na nossa mente, como está o meu corpo, como que está o meu estado emocional, o meu estado mental. Isso é o princípio básico de você, então, fechar os olhos e a meditação é você buscar colocar sua atenção numa âncora meditativa. Por exemplo, a respiração. Então, você fica lá prestando atenção na respiração e a sua mente vai começar a te bombardear de informações, né? Porque isso é a natureza da mente.
ela quer vir para te proteger. Falar, Flávio, tem aquela conta, tem aquele boleto, você tem que executar isso, tem aquela live. Sua Pô, mente fica você vai me lembrar do meu boleto agora, Ricardo? Eu não tava é? aqui respirando, pô, sacanagem. Essa é a natureza da mente, cara. E assim, você não tem que brigar com ela. Na verdade, ela te ajuda, ela quer te ajudar. Só que o problema é que ela quer te ajudar tanto que ela acaba te atrapalhando. Porque ela começa a trazer tantos processos de adversidade que muitas vezes ela acaba gerando essa questão de ativar o sistema nervoso simpático, você ficar tenso, estressado. Então, assim, ao mesmo tempo que ela somente quer te ajudar, ela acaba muitas vezes te atrapalhando. Então, a mindfulness, a meditação, tem que ser uma ferramenta com a qual você vai procurar pôr a sua atenção numa âncora meditativa e você vai compreender o mecanismo de funcionamento da sua mente. E você vai conseguir identificar os pensamentos que surgem, as memórias, as sensações corporais e se desidentificar desse processo e voltar para a sua âncora meditativa. Esse movimento da sua atenção ir para o mundo, né, das ideias, dos pensamentos, voltar para a respiração, esse vai e vem, isso é parte da prática meditativa. Né? Então, Perfeito, você falar cara. que Perfeito. meditar é esvaziar a mente, na verdade, meditar é uma musculação da mente, em que esse ir e voltar, na verdade, é o que vai te ajudar a desenvolver essa habilidade de administrar a sua atenção. Né? Então, galera, ó, musculação da mente, não vai sair tudo de uma vez só. O bíceps não cresce de uma hora para outra. Então, perfeito, Ricardo. Ó, primeiro, aqui a Alessa falando que te conheceu através da Dani, tá mandando um oi para você. Fabrício fez uma consideração muito legal aqui sobre a liderança, dividir com a equipe. E a Mara Rocha falou que você é o máximo, tá arrasando mesmo. Legal. Ó, a Fernanda Amorim é assim uma pessoa querida aqui do nosso Papo com o Líder, tá sempre junto. E eu vou dar uma dica para Fernanda aqui agora. Fê, é o seguinte: quebra essa crença limitante de que meditar é difícil. Não é. O que é difícil é se você ficar presa no padrão dessas pessoas que acham que meditar é você ficar igual um monge budista meia hora sem pensar em nada. Não rola isso. É como o Ricardo falou, vai devagarzinho, vai exercitando, o importante é o treino. E se você puder, segue o Ricardo, que vai te ajudar muito com isso, aí que ele dá várias dicas para isso, tá? E aí, Ricardo, tem uma pergunta aqui da Rosana que eu vou deixar para você. Ela está perguntando se existem outras formas de âncoras meditativas. E só deixando aqui uma menção aqui do papo do Ribas, ele fala que, poxa, trazer uma pessoa como o Dr. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço, hoje, Antônio. Eu estou muito feliz dele estar aqui também. Obrigado. A gente agradece juntos aí. Maravilha. Ricardo, você consegue responder essa da âncora meditativa aí, por favor? Sim, a respiração é uma âncora meditativa, o corpo pode ser uma própria, né, âncora meditativa, então você prestar atenção nas partes do corpo, você fazer uma meditação em movimento, então, por exemplo, as práticas orientais, no yoga, tai chi chuan, se você for ver essas várias técnicas, você percebe que a pessoa, enquanto pratica, ela busca um estado de atenção plena na execução do movimento. Né? Então, assim, existem Legal. diversas práticas, né? E dentro delas diversas âncoras meditativas. Dentro dos cursos de mindfulness, por exemplo, no meu curso, a gente transita em várias âncoras meditativas para ter diversos tipos de experiência para o qual você Legal. desenvolver em várias áreas. Assim como essa comparação com a musculação, não adianta você trabalhar só um músculo. Quanto mais músculos você trabalhar, mais adaptado e funcional você vai ficar no seu dia a dia. Então, dentro dos cursos de mindfulness, a gente usa uma gama de âncoras meditativas e, diferente de outras linhas de meditação, mindfulness é laico, né? Não tem fundo religioso, espiritual nenhum. Qualquer pessoa com qualquer tipo de crença pode realizar, porque cada um pode manter a sua religião, a sua crença, a sua filosofia, que mindfulness vai, na verdade, até te dar um suporte para a sua prática, porque vai te ajudar a estar mais pleno e presente durante até as suas práticas religiosas, né, espirituais. Perfeito. A Cris colocou aqui para a gente consciência corporal e autoconhecimento. Com certeza, né? Então, quando você fala até de uma âncora, seu próprio corpo é
a consciência corporal. Então, Ricardo, para cada pessoa tem uma âncora meditativa que é melhor. Para um pode ser meditação, para outro pode ser. É legal experimentar diversas técnicas para você encontrar que melhor se adequa a você. É isso? Na verdade, dentro de Mindfulness, a gente já transita entre essas várias âncoras, né? Tá, E aí, legal. o que acontece é que você vai perceber que você tem mais facilidade com algumas, mais dificuldade com outras, que é a questão do, você se dá bem quando o seu carro capota, quando o pneu do carro fura, quando você toma uma prensa do chefe. Então, assim, tem pessoas que lidam bem com umas coisas e dificuldades com outras. Dentro das âncoras meditativas, tem pessoas que têm facilidade com umas, dificuldade com outras. Qual que você tem que Perfeito. praticar? Todas. Porque você Tá. vai, na sua vida, você vai transitar em diversas áreas, né, que vão te trazer ou desafios mais difíceis ou mais fáceis. E quanto mais adaptado a essas diversas situações, maior a sua resiliência emocional para todas elas. Então, né? Maravilha, perfeito. Gente, olha só, para quem está aqui até agora, vou dizer para vocês, gostaram? Já gostaram até aqui? Se gostaram, manda palminhas, corações, porque é o seguinte, aí o que vem agora é melhor ainda, porque eu tenho uma pergunta guardada aqui para o Ricardo, e que eu sei que é maravilhoso esse conteúdo. Então, assim, ó, presta atenção, gente. Ricardo, eu sei, você é um estudioso, cara, você gosta de aprender e de buscar, e eu sei que nessa sua caminhada você acabou se especializando nas técnicas de autocompaixão. E esse aqui, isso é algo maravilhoso. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o que são essas técnicas de autocompaixão, como que elas funcionam, como que elas ajudam. Conta pra gente, pode ser não? Lógico. Então, como que funciona, Flávio? Dentro desse processo, a gente começou a ver que pessoas que praticam mindfulness, elas têm um aumento da resiliência emocional, elas conseguem, né, ter um maior nível de foco, elas conseguem ter maior qualidade de vida, menor redução, né, os trabalhos mostram redução de nível de estresse, de ansiedade, aumento de qualidade de vida. Porém, o que acontece? Dentro de algumas universidades nos Estados Unidos, a principal delas, Stanford, começou a ocorrer um aumento do nível de suicídio dentro dos estudantes, né? Porque o alto nível de cobrança, alto nível de exigência, um estudante de Stanford, ele é metralhado ali com expectativa da universidade, da própria pessoa, dos pais. Então, né, muitas vezes a pessoa que está ali na universidade está sob um nível de estresse muito alto. E os índices de suicídio aumentando. Lá, um dos professores de Stanford, ele tinha uma experiência muito grande dentro das áreas de meditação, e ali ele entendeu que uma meditação de atenção plena seria adequado, porém talvez não fosse tão rápida a ação para pessoas que estejam num nível de estresse tão elevado. E aí ele pensou, poxa, o que a gente pode usar como uma ferramenta terapêutica ainda mais rápida e potente do que a atenção plena? Eles viram que é a autocompaixão. Por quê? A Nossa, que autocompaixão, legal. porque a Que autocompaixão ela legal, vai cara. buscar... O que é a compaixão? A compaixão é a busca pelo alívio do sofrimento. E a busca pelo alívio do sofrimento de quem? Auto. A pessoa identifica que ela está sofrendo e ela busca aliviar o próprio sofrimento dela. Por quê? Hoje a gente está numa sociedade em que, devido à nossa cultura, foi implementado de que a gente tem que ficar ajudando muito o outro, tem que, né, servir o outro, ajudar o outro, desenvolver nossa carreira, mas assim, cuidar de você é quase como se fosse um egoísmo. Uhum. Então, essa busca, esse desenvolvimento de trabalho dentro da autocompaixão é a busca pelo entendimento de que em determinado momento estamos sofrendo e que sim, é adequado nesse momento a gente buscar nos aliviar desse sofrimento. Então, Sensacional. as técnicas de autocompaixão, elas trabalham exatamente isso. A consciência sobre o sofrimento que existe na pessoa em determinado momento e que é válido e é muito bonito você buscar aliviar o próprio sofrimento. Legal. Ricardo, eu estou vendo aqui um comentário bacana também, ó, falando que isso aqui dá um curso para líderes magnífico. Acho mesmo, ó, viu, ô Luiz, eu vou convidar o Ricardo, se ele puder,
para trazer um módulo do curso dele dentro do nosso curso de liderança, hein? Por que não, Ricardo? Pensa Vamos nisso, hein? lá, É o claro. convite feito, hein? Porque eu acho que Vamos lá. realmente isso é muito relevante para um líder, muito relevante. Ele conseguir lidar. Até porque eu estou pensando aqui o seguinte, né? Ver se faz sentido isso. Quando você fala de um jovem universitário em Stanford, com um nível de pressão altíssima, que ele chega a cometer o suicídio, nós estamos falando de um nível de angústia enorme que finaliza no suicídio. Mas o líder que está passando por pressões e pressões, ele não chega ao extremo, mas ele lida com uma angústia muito grande. E quando ele aprende técnicas de autocompaixão, quando ele aprende a se entender, se aceitar, se perdoar e até relevar alguns erros que ele comete, de certa forma, ele está conseguindo baixar um pouquinho esse estresse e lidar com mais inteligência diante dos desafios. Faz sentido isso, Ricardo? Exatamente. Dentro dos protocolos de autocompaixão, a gente entende que é interessante que o líder tem esse papel, né? Então, de fazer também com que a equipe, as pessoas consigam também se cuidar, né? Para não entrar em níveis de burnout e estresse excessivo. Então, o que, que acontece? Dentro dos protocolos de autocompaixão, eles dizem que é como se fosse um avião quando despressuriza a cabine. Então, caem as máscaras de oxigênio e o correto é primeiro você pôr em você para depois pôr na pessoa ao lado, mesmo que ela seja mais vulnerável que você. Uhum, Então, é legal. muito interessante a gente desenvolver esse conhecimento, essa habilidade de perceber quando estamos em sofrimento e quando, na verdade, a gente precisa de um tempo para se cuidar, para poder cuidar adequadamente de outra pessoa, da equipe, e conseguir, então, desenvolver um trabalho mais adequado. Porque quanto mais, né, sob sofrimento você tiver, na verdade, isso fica muito aparente para outras pessoas, por mais que a gente queira, né, colocar ali uma máscara de que está tudo bem, que está tranquilo, na verdade, a gente tem uma capacidade de leitura facial, uma capacidade de comunicação não verbal, que quando você não está bem, as pessoas logo identificam. Elas entendem que você não está bem, e aí, com isso, ocorre esse processo de, poxa, a equipe está sentindo que o líder não está bem. Então, assim, ela já começa a desmotivar. Então, o líder tem que desenvolver essa habilidade de autocompaixão para que ela consiga, na verdade, passar todo essa força, essa firmeza, esse estado de equilíbrio para a sua equipe, né? Ricardo, tô lembrando aqui, né, de uma situação. Eu não sei se, acho que eu não comentei com você, mas eu faço muitos treinamentos em company sobre gestão de conflitos. Então, eu oriento, eu ensino líderes como que eles podem lidar com o conflito da equipe, mas principalmente com o conflito que ele tem que administrar dentro dele, né? E dentro da vivência, é muito comum você traz alguns conceitos que as pessoas, elas se sentem de alguma forma sem chão, ela nunca tinha pensado naquilo. E aí o cara levanta a mão, né, nitidamente chateado com aquilo, em conflito. O professor, blá, 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 ele faz a pergunta. Aí eu falo assim, fulano, fala uma coisa, você está em conflito agora? Não, eu não. E tá todo mundo vendo o cara em conflito, mas ele acha que não está. Porque a nossa cultura não nos permite assumir quando nós estamos emocionalmente abalados. E a gente nega. Só que a gente está negando para o outro e principalmente negando para a gente. E eu não consigo mudar uma situação que eu não tenho consciência do que está acontecendo. Então, eu acho muito legal você falar sobre a questão de autocompaixão por isso, porque assim, todos nós temos as nossas vulnerabilidades, todos nós temos os nossos momentos de queda, e quanto mais a gente se permite tomar contato com isso, mais fácil é para a gente encontrar felicidade, plenitude, bem-estar. Aí talvez alguém fale assim, poxa, Flávio, mas peraí, você está falando de plenitude, bem-estar, felicidade, o meu papo é liderar. Mas, cara, se você não se sente bem, você não vai ter como trabalhar bem com a sua equipe, porque tudo são relações. Se você não se relaciona com você, você não vai se relacionar com o outro. Se você não está predisposto a aceitar o seu erro, você não vai estar predisposto a tolerar o erro do outro. E aí, se você não faz isso, você é punitivo com o outro. E você é um carrasco com você. E aí fica aquele papo de chefe. Você vira um chefe. Você não lidera ninguém. Né? Então, assim, muito legal. E, Ricardo, como é que a gente tem acesso a esse tipo de conhecimento? No teu curso você ensina essas técnicas? Você falou que são protocolos, então é uma
É uma ferramenta? Como funciona isso? É um curso, né? Mas só voltando um pouquinho, Flávio, sabe por que que a pessoa, né, esse líder, né, ele não quer aparentar que ele está sob uma fraqueza, sob um nível de estresse, né, precisando de um autocuidado? Porque senão ele mostra para a tribo que ele está fraco. Ele tem medo de ser banido da tribo. Então, muito legal. Agora, se a gente for um pouco além, eu diria que no tempo dos homens das cavernas, se você mostrasse para a tribo que você está fraco, você se vulnerabiliza. Mas hoje, aonde nós entendemos, como você ensinou para a gente aqui, que a empatia é um diferencial de sobrevivência humana, quando eu mostro a minha fragilidade para você, eu estou me colocando junto a você. E eu Exato, tenho você do meu lado para me apoiar como parte da minha tribo. Então, exato. isso é um diferencial competitivo. Mostrar a sua fragilidade hoje é um diferencial de inteligência emocional. Mas muita gente não se liga nisso. Ele continua com o pensamento do homem das cavernas. É uma Exatamente. pena isso. É, Gente, é por isso que vocês tinham que estar ouvindo o Ricardo hoje aqui. Porque às vezes as pessoas me ouvem falando isso, Ricardo, e fica solto. Mas, cara, gente, é a neurociência que está falando para vocês. É um médico especializado nisso. Então, vamos trabalhar a empatia, vamos dar espaço para o outro, para fazer parte da nossa vida e para a gente se mostrar fragilizado. E aí, Ricardo, eu já queria emendar com você uma pergunta que, assim, cara, já são quase 8 horas, eu não estou acreditando que está acabando a nossa live, porque eu estou pirando aqui na nossa conversa. Mas vamos lá. Uma coisa que eu falo muito e tem tudo a ver com isso é que assim, cada vez mais o líder, ele precisa aprender a aprender, ele precisa esvaziar o balde para que chegue coisas novas, mas tem gente que tem muita dificuldade com isso, porque é como se ele, para ele aprender a aprender, ele tem que mostrar que não sabe. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre metacognição, Ricardo, porque eu acho que é um assunto muito legal que você domina. exato. Itamar, você perdeu a live, perdeu mesmo, porque essa live foi show, mas vai ficar gravada depois. Então, interessante dessa é você desenvolver essa habilidade, conseguir olhar para a própria mente, né, Flávio? Opa, acho que deu uma travadinha. Voltou. Deu Agora uma... voltei. Beleza. Voltei. Então, dentro desse processo, a metacognição é você desenvolver a habilidade de conseguir olhar a culpa. Ô, Estão me Ricardo, não ligando. pode não, não cai não, não cai não, que esse assunto é muito importante. Não, não cai não. Né? Então, o que acontece? Essa habilidade de olhar para a própria mente, a gente conseguir entender que a nossa mente ela está num estado em que você consegue observar e administrar esse estado. Ai, gente, desculpa. Não, mas tudo bem, acontece. Então, a metacognição é muito importante porque é a mesma coisa que um GPS. Para um GPS funcionar muito bem, não basta apenas ele identificar para onde a gente tem que ir. Ele tem que entender muito bem onde a gente está, para traçar uma rota Uhum. adequada para onde a gente quer ir. A metacognição, então, é essa capacidade do GPS identificar onde você está com precisão. Opa. Não é fácil, né? Não é um exercício fácil. Exato. Não é Porque, fácil, mas porque para a é uma gente habilidade identificar onde a desenvolvida. gente está, porque eu fico pensando, né? Eu gosto muito, Ricardo, de Jung, e eu imagino que você deve gostar muito de Jung também pela sua trajetória, né? E porque quando eu olho para mim, eu preciso reconhecer a minha luz, mas eu tenho que reconhecer a minha sombra também. Porque se eu não reconheço a minha sombra, eu não tenho como identificar exatamente aonde eu estou. Mas eu só faço a caminhada a partir da clareza do meu ponto de partida. Por isso que eu falo que não é fácil. Porque olhar o que está bonito todo mundo quer, mas olhar o que não está tão bom, a gente acaba deixando de lado. Né? E Exato. muita gente acaba se sabotando nessas horas, não se permitindo ir além, às vezes fazendo um curso bacana como o seu, porque tem medo de tomar contato com isso. E assim, é um desperdício, né? É a Exato. chance, a gente perde a chance de ir além, de crescer. Exato. Então, esse desenvolver essa
Tá dando umas quebras, Ricardo. Tá dando umas quedas fortes aqui na nossa transmissão. E eu tô com medo de cair essa nossa transmissão aqui. Não, tá. Acho que agora voltou. Você está me ouvindo, Tá. Flávio? Então, tá dando umas picotadas aí. Gente, fala pra gente aí. Tá, vocês estão ouvindo bem? Tá caindo? O que que vocês estão sentindo aí? Acho que você Agora eu voltou, voltei. Ricardo. Voltei. Então, o que que acontece? Dentro desse processo, a gente tem que entrar, então, com essa capacidade. Desculpa, estão me ligando muito. Vida de médico é assim, Ricardo. Fazer o Básico, quê? Paciência. básico, básico. Não, já vi que é uma paciente, está me mandando umas mensagens aqui. Não, É, então a gente vai encerrando, porque acho que paciente chamando, a gente tem que dar uma atenção. Ricardo, é bom que fica o gosto de quero mais para uma próxima, que foi muito legal. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito, porque eu gostei muito, aprendi muito hoje aqui. Cara, você é um jovem brilhante, maravilhoso, dá para sentir amor no seu coração quando você fala. E, cara, eu quero fazer teu curso também. Quero fazer teu vamos curso. lá, Eu quero que você venha está fazer parte convidado. do curso comigo aqui. Trazer um módulo, fazer um Tá. bônus pro pessoal. Logo, logo eu vou lançar a próxima turma do Domínio Sua Liderança. Quem sabe a gente já não coloca para a próxima turma, Ricardo, alguma coisa. Vai ser Vamos lá, bárbaro, cara. Flávio. Vamos Nossa, sedimentar. sensacional, cara. É isso aí. Adorei. Ricardo, para quem quer conhecer o seu curso, como faz? No site ricardobalcimelli.com.br tem todas as informações do curso por lá. A gente está uma degustação grátis que tem uma aula de mindfulness, tem uma aula básica ali de mindful eating, tem até uma aula em Caiu de novo. Legal. conteúdo por lá. Legal, Ricardo. Super obrigado, super obrigado. Um prazer enorme ter tido você aqui com a gente. Espero que tenha sido a primeira de muitas oportunidades. Eu estou vendo que os meus alunos do Domínio de Sua Liderança que já fizeram, eles estão querendo, eu também quero, pode deixar, que se vier o Ricardo, a gente adiciona para vocês também. Vocês não vão ficar Aí, sem esse conteúdo, pode ficar tranquilos. Legal, maravilha. Ricardo. Se você puder, segunda-feira que vem nós estamos aqui no Papo com o Líder. Eu sei que sua agenda é muito corrida. A gente vai estar falando um pouquinho sobre autoconhecimento. A gente vai aprofundar numa outra visão agora a importância disso para a liderança. Acho que hoje você já deu o tom da conversa, do quanto isso é importante. E se você puder estar com a gente aqui, vai ser maravilhoso, porque você vai poder falar, Flávio, vocês estão no caminho certo ou no caminho errado. E vai ser maravilhoso isso. Maravilha. Que é isso, Flávio. Muito Eu obrigado. que Quer deixar a tua agradeço. mensagem final? Queria agradecer todo mundo aí pela participação, pela presença. Agradecer muito você, Flávio, Que isso. por ter convidado, pelo seu trabalho incrível. E vamos fazendo essa parceria, vamos tecendo essa parceria. Legal, Ricardo. Gratidão imensa. Muito obrigado, sucesso e até a próxima. Até. Obrigado. Abração. Boa noite, pessoal. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Valeu.